Estão me ouvindo bem? Gostaria de confirmar com vocês o áudio, o vídeo. O Ricardo deve estar entrando agora nos próximos segundos. Perfeito, som bacana. Ó, o Ricardo entrando. E aí, Ricardo, como vão as coisas? Tudo bem. Bacana. Vamos começar, então, nosso webinar, o primeiro da semana. O nosso tema de hoje é como a análise de dados e inteligência artificial estão contribuindo para a redução saudável do estoque das rupturas. O Ricardo, ele é CEO da Kicker, uma empresa que tem uma solução de... Ele vai explicar melhor, acho que eu vou deixar para ele explicar, né, Ricardo? Mas no final vai ficar até mais simples do que a gente imagina. O Ricardo, ele é bacharel em administração de empresas, tem MBA em controladoria pela FGV, tem mais de 20 anos de experiência no varejo, mercado de capitais e investimentos. Então, acho que a Kicker já existe há quantos anos, mais ou menos, Ricardo? A Kicker está com 5 anos hoje. 5 anos. Então, a gente pode considerar uma startup, mas já tem vários cases, né? Então, sim. A gente já bateu bastante papo sobre isso, tem muita coisa legal. Então, vou passar a palavra para o Ricardo, ele vai fazer uma apresentação aí de 30, 40 minutos. Se vocês tiverem dúvidas ou perguntas, enviem no chat no canto inferior direito. Eu vou anotando algumas perguntas também. No final, a gente abre aí de 10 a 20 minutos para bater um papo e fazer suas perguntas aí também. Bacana? Então, deixa eu colocar aqui na apresentação. Ricardo, agora é contigo, vou te acompanhar daqui. Eu vou desligar minha câmera para você ficar na tela cheia, para o pessoal te ver melhor. Perfeito? Tá ok. Bom, agradecer também o Gabriel, então, pelo convite, né, da Kicker. A gente vem se falando aí nos eventos e a Kicker vem crescendo. A Avanço tem dado uma mão para a gente aí no dia a dia também, no conhecimento de mercado. Mas eu vou falar da Kicker no final, tá? No final a gente passa um esboço de mais ou menos o que a Kicker faz. O objetivo aqui, então, é falar do que a tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, ela vai contribuir para a redução de rupturas e o excesso de estoques. Passando aqui. O que é a inteligência artificial, né? Inteligência artificial a gente ouve muito falar por aí, tá ficando muito em moda, pelo ganho da internet, de velocidade, dos servidores, começam a ficar mais fácil, mais palatável o termo real inteligência artificial, que seria mais definidamente um aprendizado de máquina. A inteligência artificial, ela é uma fonte de muitas variáveis que elas são entrelaçadas entre elas, e todas essas variáveis organizadas e sabendo fazer as perguntas corretas para essas variáveis, você vai tirar de tudo isso uma lógica, e a máquina ela aprende com isso, ela vem acumulando as decisões que você vem tirando de todas essas variáveis, e ela vem acumulando. Então, a inteligência artificial, a gente ouve muito falar aí de Watson, de IBM, de rede neural, são várias formas de você ter uma inteligência artificial. No varejo, mais especificamente aqui no nosso varejo alimentar, que é o grande foco, acho que de todos que estão aqui com a gente, nós vamos entender aqui o que ela pode trazer de benefício. E desse mundo que a gente vive, o que faz sentido a inteligência artificial? Ela faz sentido de buscar uma melhora de operação das nossas redes, das nossas lojas, para que no final das contas, no final do dia, a gente tenha ali um dia mais tranquilo de trabalhar com mais resultado. Tá? Então a inteligência artificial, ele é uma sequência de aprendizado de máquina, uma sequência de algoritmos que vão tomando algumas decisões e vão acumulando essas decisões, e em cima de cada decisão ele vai tomar uma nova decisão e vai acumular também essa nova decisão.
ele vai testando hipóteses, são outra forma de inteligência artificial, ele vai testando hipóteses e vai tentando encaixar essa nova realidade de hoje em hipóteses que podem ter, que ele aprendeu ao longo do tempo. Pode ser também uma árvore de decisão, onde você tem várias equações, vários algoritmos que vão tomando, que vão fazendo cálculos, e numa árvore de decisão, o último cálculo, ele vai considerar aquele cálculo anterior que foi mais assertivo. A somatória de tudo isso, e mais a somatória de várias outras variáveis que a gente consegue buscar externamente à nossa machine learning, pode formar uma rede neural. Então, por exemplo, o clima. Se a gente injetar clima nesses nossos algoritmos, ele é uma variável que está alimentando essa rede neural. Se eu alimentar um pricing, por exemplo, se eu trouxer uma informação de pricing de uma outra realidade, eu estou alimentando essa nossa machine learning e estou alimentando uma rede neural. Tá? Então, hoje, dentro da Kicker, a gente diz que nós já temos uma redezinha neural que atende muito bem o nosso mercado, que é o varejo alimentar, e ele traz todas essas variáveis que eu comentei. Então, ele tem o aprendizado de máquina, ele faz testes de hipóteses, ele tem uma árvore de 25 decisões para poder chegar à conclusão de qual vai ser o melhor abastecimento para hoje, e tudo isso a gente entende que se torna aqui uma redezinha neural. Também a gente ouve falar muito de IoT, né, Internet das Coisas, robótica, são todos dispositivos externos que a gente utiliza para poder alimentar essa nossa rede neural, essa nossa machine learning. Então eu vou entender ali qual que é a temperatura da loja tal, eu vou entender o clima do outro endereço, eu vou entender o inventário, que eu posso ter um robô fazendo inventário, eu vou ter várias entradas de informação que vai alimentar essa minha machine learning e que se torna uma inteligência artificial. Tá? Bom, nesse nosso mundo, qual que seria a importância da inteligência artificial aqui para o varejo moderno? Bom, o que vem acontecendo bastante no varejo? De novo, né, pela facilidade de acesso, pelas feiras várias que estão acontecendo, pela internet, aí, que já é uma realidade na vida de todo mundo, a própria NRF, aí, que é uma fonte grande de tecnologia, vem trazendo aqui para o nosso mundo, no dia a dia das lojas, seja ela pequena ou grande, qualquer tamanho de loja hoje tem acesso às plataformas SaaS, que você consegue comprar essas ferramentas de forma muito barata e implantar isso também de uma forma muito tranquila hoje, para que você coloque na sua loja. E então a inteligência hoje, a importância, aliás, eu acho que ela está muito mais ligada hoje para que você ganhe performance na sua loja, independente do tamanho que ela tem, do que na tecnologia propriamente dita. Então, você vai ter, com a inteligência artificial, você vai ter uma análise de um grande volume de dados de uma forma muito mais rápida. Você vai ter velocidade nas tomadas de decisões, você vai ter negociações mais assertivas, compras estratégicas, né, você vai deixar de fazer aquelas compras preocupada em menor preço, você vai ter uma compra mais estratégica, uma compra olhando mais para perfil de família de produto e não mais para preço de compra, preço de aquisição, né? Nesse momento aqui você tem muitas situações que o comprador de preço, ele está preocupado em desconto. E aí o vendedor chega lá e coloca para ele um desconto de 10%, ele dobra a compra, e aí ele vai ter 2 vezes o volume de produto dentro de casa, e depois, para ele colocar isso para a rua, ele vai ter muito mais do que 10% de custo para colocar isso para fora. Quer dizer, ele teve um primeiro momento uma compra, e não foi uma compra uma compra estratégica. Isso faz com que ele perde dinheiro, né? Então, com análise de dados que vem de uma inteligência artificial, que seria a forma mais correta para ela fazer essa análise para você e já deixar isso pronto para que você trate, você vai ter uma compra mais estratégica. Uma operação mais estratégica é a mesma forma. Para que eu vou abastecer um produto de menos importância se eu estou com um produto mais importante
na loja 2 que eu preciso abastecer antes daquele produto menos importante. Então, é importante que tenham algoritmos por trás, tratando essas informações e colocando tudo isso numa fila de trabalho de uma forma ordenada, da forma que você vai fazer, da forma que você vai operacionalizar. E quando eu digo você, é toda a equipe. O que cada um da sua equipe tem que operacionalizar de uma forma estratégica, de uma forma inteligente, de uma forma pensada, de uma forma analítica, para que isso tenha resultado efetivo. Uma ordenação por hierarquia de importância, eu acabei de falar, daqueles 10, 12 mil itens que você trata no seu dia a dia, quais os produtos que eu tenho que pôr a mão primeiro? Qual que é a mais importante? Qual que é a hierarquia de importância? Essa hierarquia de importância está sendo baseada somente em venda? Ou ela está sendo baseada num carrinho de compra? Ou numa família de produto? Ou numa categoria? Qual seria a ordenação correta para aquele perfil de produto? A visibilidade, então a inteligência artificial, de novo, ela pode, ao longo de um período, ela trabalha isso de uma forma anônima ali por trás dos bastidores, e ela coloca na sua mão de uma forma mais fácil de ter a visibilidade de onde está o ponto de maior importância, de maior oportunidade, né? Qual a visibilidade de um produto que me dá mais resultado financeiro? Qual a visibilidade do produto que me dá mais fluxo de caixa? Qual o produto que dá mais visibilidade numa ação que eu vou tomar na loja X? E a somatória de tudo isso melhora muito a competitividade, que é o grande negócio. Então, qual que seria a importância da inteligência artificial para o varejo moderno? É a competitividade, né? Porque todos os grandes eles estão muito acelerados nessa nova metodologia de trabalho. Eles estão trocando muito o ser humano por máquinas, eles estão ganhando performance, e tudo isso está lastreado em análise de dados numa inteligência artificial. E os grandes estão tendo competitividade, então quer dizer, toda a cadeia tem que seguir essa competitividade para que você tenha o resultado esperado, né? Bom, qual que seria a realidade do varejo hoje, então? Hoje que eu digo, nos últimos tempos, isso está mudando, né? Rapidamente, todos os varejistas de todos os segmentos, tá? Não só o varejo alimentar, mas nós temos clientes aqui de outros segmentos do varejo, então todos eles muito focados em novidades de tecnologia, em novidades de machine learning, de robótica, de formas de buscar uma melhor performance com menos investimento, com menos pessoas principalmente. Mas qual que é a realidade ainda? As decisões podem ser tomadas por modelos muito simplificados, né, baseados em médias, do primeiro ponto que eu pus aqui. As proteções, é muito importante tratar as proteções de uma forma dinâmica, né? A proteção, aquele fornecedor me entrega com 10 dias de atraso, então eu vou sempre comprar 10 dias a mais dele. Acho que não é bem assim, né? Tem várias outras variáveis que a gente tem que colocar nessa equação para tomar a decisão de como proteger essa demanda, de como ter o produto no momento que o consumidor vai pôr a mão na gôndola. Os modelos são estatísticos, com fórmulas genéricas, aquele modelo de média. Eu vendi o mês passado 3 mil peças, em 30 dias, quer dizer, eu vendi 100 peças por dia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ao longo do mês, muito acontece, principalmente numa época que nós estamos vivendo agora, com essa questão da pandemia. O comportamento de demanda dos produtos variaram demais, mudou muito, então não dá para fazer simplesmente a conta da média. Se você nesse momento fizer a conta de média do álcool gel, ele vai dar lá em cima. Mas se você fizer também a conta de média de uma família de peixe, possivelmente vai dar lá em cima também, porque ela também cresceu. Tudo isso em função do que está acontecendo nesse período. Então você não pode usar essas contas, esses modelos estáticos, numa conta de compra do próximo mês. E como é que você vai fazer isso? Você vai simplesmente tirar o período da sazonalidade aqui de pandemia? Tem outras formas. Preocupação com repor o estoque, isso é um problemaço.
né? O consumidor, ele tem lá um espaço de gôndola que cabe lá 24 unidades, ele espera chegar em 5 unidades, ele vai lá e repõe as 24. Ele não fez a conta se aquilo está numa demanda crescente, no momento de sazonalidade, no momento de baixa de demanda. De repente ele está lá com aquele espaço de gôndola tomado, que está tomando espaço de algum produto que poderia estar vendendo muito mais do que esse produto em questão, então ele não pode simplesmente repor o estoque. Antes de ele repor, ele precisa entender o quanto vai vender. Daí, né, a importância, de novo, da inteligência artificial, mostrando o que é que vai vender, qual que é a projeção de venda desse produto, para que eu reponha essa gôndola com a quantidade que vai vender, e não com a quantidade que eu quero repor, e nem com a quantidade que eu tenho. Né? Eu tenho uma caixa, eu tenho meia caixa, eu vou repor. Não, você precisa repor, você precisa colocar lá na gôndola o que vai vender. E como saber o que vai vender? Com a inteligência artificial. Pedidos repetitivos em quantidades fixas. Eu comprei mês passado 10, repete o pedido aí. Pior besteira. Grande preocupação com compras de oportunidade. A questão do preço. Consegui um desconto de 10%, eu vou comprar aqui 2 carretas. O que vai acontecer? Você vai ter seu capital parado nesse produto, possivelmente você não vai vender, se quiser vender vai ter que rebaixar o preço demais para poder colocar isso para a rua, e dependendo do produto, você vai encarar uma grande quebra nesse produto, né? Porque o Shelf Life está aí para jogar esse produto fora, e se você não conseguir vender no prazo, você vai ter que jogar ele fora, ou vai ter que pedir troca, e é um produto que vai tomar o seu caixa. E tudo isso aliado, junto com as outras variáveis de que a gente não vende os mesmos produtos todos os dias, a gente não vende as mesmas quantidades todos os dias, os dias da semana são totalmente diferentes em função de demanda, as semanas são diferentes, os meses são diferentes, e principalmente tudo isso nas lojas, isso é muito diferente. Nós temos um cliente que fala o seguinte: eu tenho 2 lojas, uma é cópia da outra, o mix de produto é idêntico, uma fatura o dobro da outra. O porquê disso? São N variáveis, mas o fato é que não se vende o mesmo em todas as lojas. Tá? Não dá para replicar o modelo. Tem que se analisar o modelo daquela loja, qual que é a característica daquele ponto de venda, daquele público, de quais são os stakeholders ali em volta, quem é que está quem está inserido naquele universo e que está tomando, que você está concorrendo venda com esse pessoal. Né? Então, cada loja tem a sua particularidade. E como fazer, então, para entender tudo isso, né? Mas para poder atrapalhar mais um pouco ainda, eu vou colocar esse modelo aqui. O que nós estamos vendo aqui? Aqui é o abastecimento por média de produto. Então, nós estamos olhando que num produto de demanda crescente e numa reposição de máximo e mínimo, o que você vai ter aqui? Você vai ter um primeiro momento que você compra, você encheu o estoque, você começa a vender, nesse período aqui você não tem ruptura e a demanda está crescendo. Quando você passou desse ponto, você assume um ponto de ruptura, mas já é o momento de comprar. Então você comprou de novo e encheu o seu estoque. Nesse período, você está aqui nesse ponto azul com excesso. Aquele excesso saudável se for um produto curva A. Se for um produto curva CD, você tem aqui um problema, você tem um carregamento de estoque, um custo desnecessário. Bom, se continua vendendo, vai chegar um momento que acabou seu produto e tem demanda. Então você absorve aqui uma ruptura. Enche o estoque de novo. Bom, conclusão. Um produto de demanda crescente, se você utilizar o processo de abastecimento por máximo e mínimo, você sempre vai estar em períodos de ruptura e períodos de excesso. Ruptura e excesso. Quer dizer, ao longo de um período, o que está aqui seriam 6 meses, você vai estar aqui sempre com esse produto em tempos de excesso, tempos de falta. Então, essa demanda que você está absorvendo, você poderia ter ela maior se não tivesse períodos de ruptura, e você teria menos custo de operação se você não tivesse pontos de excesso. O mesmo se repete com produtos de demanda crescente.
O mesmo se repete com produtos de demanda de baixo giro, com demanda variável, e o mesmo acontece com produtos de alto giro, com demanda variável. Isso quer dizer que aquele modelo antigo de reposição de estoque por máximo e mínimo não funciona para o varejo. Tá? Isso é bem antigo já. O grande problema é que não tinha tecnologia para suportar esse cálculo todo dia. Você imagina lá o seu comprador com 10, 12, 15 mil itens na loja, como que ele vai analisar esses produtos, todos eles, todos os dias, para poder conseguir ajustar o ponto de máximo e ponto de mínimo para eliminar custos desnecessários. Ele não consegue. Então ele cai no modelo antigo, põe aqui no piloto automático e deixa acontecer. Tá? Isso tem muito dinheiro parado na mesa que dá para se trazer de volta isso para o caixa. Bom, o resultado então de tudo isso, você vai sempre trabalhar com excesso de parte do mix e falta na outra parte do mix. Então, nesse ponto é muito comum a gente ver os clientes dizendo o seguinte: poxa, mas eu tenho aqui, eu vendo 1 milhão por mês, eu tenho 1 milhão de estoque, mas ainda falta produto, como é que pode isso? E nesses produtos, nesse 1 milhão de estoque, ele vai ter lá um monte de excesso de produtos que ele vende a cada 90 dias. Quer dizer, ele está com o capital dele empatado e está faltando, às vezes, até dinheiro para ele comprar produto de alto giro. Tá? Então, por que isso? De novo, porque ele está abastecendo de uma forma ainda arcaica. Qual seria o custo do excesso? Então, todo aquele produto que eu tenho em excesso no meu estoque, além do valor de capital de giro tomado, e esse capital de giro custa dinheiro, né? Qualquer taxinha de juros é um valor expressivo, porque o volume de estoque é um valor expressivo. Mas em cima disso ainda você tem seguro, você tem todo o custo de armazenagem, espaço físico, seguro, energia e tudo mais do armazém. Você tem ali todo o custo de movimentação, por menos que você, por mais performático que você seja, você vai ter pessoas, você vai ter movimentação, você vai ter, às vezes, empilhadeira, você vai ter várias ferramentas que custam dinheiro para poder ficar cuidando daquele estoque em excesso. Você está cuidando de produtos que estão ali parados, sem nenhum objetivo. Você vai ter perda por avarias. Esses produtos com muita movimentação, parado no estoque, ele vai ter avarias, ele vai ter data de validade vencida, um shelf life vencido, ele vai ter avaria por movimentação, ele vai ter furto, ele vai ter avaria por produto batido, por movimentação, enfim, é uma perda grande. E, por último, você vai ter muito mais pessoas para ficar cuidando de algo que você não precisaria ter. Então, esse custo de excesso é um dinheiro que está saindo direto da sua última linha do seu resultado. Ele poderia fazer o inverso, ele poderia voltar na última linha do seu resultado, ele poderia ser resultado líquido ali. E qual que seria o custo da ruptura? O custo da ruptura, todo mundo conhece muito bem, todo mundo convive com isso, mas você tem uma redução de margem, você tem produtos que são substituídos. Eu tinha um produto que eu poderia vender a R$10, ele foi está em ruptura, ele foi substituído por um produto de R$7, tá? Então eu perdi 3 de faturamento. Eu perdi a imagem perante ao consumidor, que isso é muito caro, ele é intangível, mas é muito dinheiro. Aquele cliente que está acostumado a comprar com você começa a não ter algum produto específico, na primeira vez ele releva, na segunda também, na terceira ele vai testar o seu vizinho e ele percebe que lá ele tem algum ponto que faz com que ele fique com isso, que cuide dele melhor, então ele vai ficar nas próximas compras no seu vizinho, no seu concorrente, você acaba perdendo um faturamento, perdeu imagem, perdeu a confiança. Perda de venda, itens não vendidos, e abandono da venda, que além de você perder a venda, você tem ainda que gastar com organização para repor aquele carrinho abandonado de volta para a gôndola, e essa manipulação também causa perdas. Bom, então por tudo isso que a gente defende a projeção de demanda, que é uma forma de inteligência artificial.
Então, como que a inteligência artificial pode melhorar o seu resultado com melhoras de ruptura e com melhoras de excesso? Através da inteligência artificial, a gente consegue projetar a demanda. A projeção de demanda, que a gente chama de forecast, ele vai dizer quanto que você vai vender de cada produto no período seguinte. Se eu sei o quanto eu vou vender, teoricamente ali eu tenho uma informação privilegiada. Essa informação, eu vou trazer ele para o momento da compra, então eu vou comprar no volume correto, os produtos corretos, e vou deixar de comprar aqueles produtos que eu não tem motivo para comprar. Ao longo do período, você vai tendo uma redução saudável do seu estoque, um equilíbrio do seu estoque e uma diminuição de perdas de venda, diminuição de ruptura e, consequentemente, a redução de quebras por excesso. Tá? Da nossa inteligência artificial, daquelas variáveis que eu falei lá em cima, o que a gente traz para dentro do nosso machine learning? Todas as variáveis de demanda, todas as variáveis de sazonalidade, tempo, posição geográfica de cada loja, posições de estoque, as quebras, promoções e principalmente nível de serviço, tanto de produto quanto de fornecedores. Tudo isso, uma árvore de decisão, a gente retroalimenta isso com elasticidade de preço. A gente volta para trás e olha o quanto que aquele produto teve de impacto de demanda com uma redução de preço. Eu reduzi 5% no preço, quanto é que foi o impacto de aumento de demanda, e vice-versa. Trazendo isso no histórico, nós vamos conseguir tomar a decisão de quanto comprar para o próximo período, lógico, de acordo com o lead time de fornecedor. Com essas informações, a gente consegue comprar melhor e ter o melhor resultado. Bom, sobre o Kicker, aproveitando, a gente trata toda a cadeia de abastecimento. A gente olha desde do dado primário, lá do PDV, o quanto é que está sendo vendido cada produto, qual a cadência de venda. A gente volta isso, está até no próximo slide, deixa eu colocar ele aqui. Então, está desde aqui dos pontos de venda, a gente olha esse dado primário, com esse dado primário aplicando a inteligência artificial de forecast, de projeção de demanda, nós vamos entender o quanto é necessário de cada produto para abastecer cada loja. Essa informação é tratada dentro da nossa ferramenta em nuvem, ele gera aqui o dado de necessidade de abastecimento e ele faz a solicitação de abastecimento, seja via CD, seja via indústria, ou até indústria própria. Ele consegue prever o quanto você precisa produzir de produtos que você produz internamente. E esse abastecimento também ele pode ser quebrado, pode ser via cross-docking, que faz com que você tenha uma tranquilidade de produção interna para abastecer no momento correto. E também faz com que a indústria, se essa informação for transferida para a indústria também pode se precaver, pode se preparar melhor para poder abastecer melhor cada loja. Sempre com o objetivo de faltar menos e sobrar menos. Tá? O faltar menos e sobrar menos, no final do dia, você tem aqui uma melhora de resultado, uma melhora de performance. Bom, concluindo então, a tecnologia ela é um caminho sem volta. As empresas hoje que estão indo para esse caminho estão tendo resultados expressivos. Ele acaba saindo daquela mesmice que o operário, o funcionário costuma ser feito, e você vem então agora para uma nova lógica de análise de dados. É isso aí. Oi, Ricardo, obrigado aí pela apresentação. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas agora. Tem algumas perguntas até mais específicas aqui, o Gabriel já tem, viu, sobre, aproveitando,
acredito que seja da ferramenta, né, da Kik, a análise é por produto, por categoria ou fornecedor, só por curiosidade? A gente analisa sempre por produto, por loja. Cada produto tem uma particularidade em cada loja. Analisando o produto, a gente insere ele dentro da categoria, insere dentro da família e insere ele na vida do fornecedor. Mas todo o dado primário, ele está em cima da análise de produto. Entendi. Ricardo, e quando a gente fala, você falou bastante sobre inteligência artificial, e acredito que seja um tema bastante, vamos chamar assim, ao mesmo tempo que é intangível, né, difícil para as pessoas enxergarem o que é, e também acredito que esteja sendo muito utilizado em vão, inclusive tem algumas pesquisas interessantes. Outro dia eu estava lendo, dos Estados Unidos, da Deloitte, fazendo uma análise realmente do número de empresas de software que utilizavam inteligência artificial e que de fato utilizavam. Então, assim, é uma pequena parcela. Quando a gente fala da inteligência artificial, assim, de uma maneira sendo mais simplista, para o pessoal que não é da área técnica entender, como é que a gente... Porque eu acho que, assim, por que isso está acontecendo agora? E aí, você me corrija se eu estiver errado, depois eu vou passar a pergunta para você. A gente tem, assim, os algoritmos já existem há algum tempo, né? A gente tem uma evolução dos algoritmos, mas eu tenho visto que, principalmente, a gente tem um fator importante que é o aumento de capacidade de processamento das máquinas, porque os algoritmos de inteligência artificial, como você comentou, eles são baseados também em históricos, em dados, em volume de dados. Então, esse também seria um segundo grande fator, que é primeiro, processamento, segundo, um volume de dados disponível para a gente rodar algoritmos, ver a acurácia desses algoritmos, né, fazê-los aprender. E um terceiro ponto seria, de fato, os algoritmos. E quando a gente fala de algoritmo, eu queria entender um pouquinho como que é aí na Kicker, que a gente sabe que existem vários tipos, né? A gente tem algoritmos que são simplesmente equações e que você, né, vai juntando variáveis, mas que com o tempo essa equação ela vai ficando cada vez mais acurada, mais precisa, porque você vai colocando uma variável ou outra e ele vai te indicando o que está funcionando melhor, o que não está funcionando, porque obviamente ele faz uma projeção e dado o resultado real, ele vai falar, ó, feedback positivo, feedback negativo, e é isso que é o machine learning, né? No caso da Kicker, como é que é exatamente, assim, um pouquinho, conta para o pessoal como é que são os algoritmos de vocês, e qual que é, vamos dizer, isso é uma tecnologia própria, os algoritmos próprios, ou são algoritmos de terceiro, como a gente tem, né, o Watson da IBM, como é que é isso? São algoritmos próprios. Ele tem o início dessa nossa tecnologia, ele tem aí perto de 10 anos, e posso dizer que nos últimos 4 anos que a gente começou a ter condição, até por estrutura de processamento, de conseguir colocar em prática um volume maior de algoritmos. Lá atrás, os algoritmos são sabidos até hoje, qualquer pessoal de estatística vai conhecer bem essa questão. A grande dificuldade é colocar isso em prática pelo volume de dados. Então, nos últimos 4 anos, 3 anos, nós estamos conseguindo ter ganho de capacidade de processamento para fazer com que esses algoritmos também criem mais algoritmos. Então, nós temos 25 algoritmos raiz, e esses algoritmos, ao longo do tempo, eles vão criando novas formas, aprendendo com o resultado de ontem, e ao longo de 30 dias, por exemplo, de um mês, onde ele refez essa conta, ele refez esse cálculo 30 vezes novamente, ele criou redes neurais ao longo dessas decisões que ele entende que é mais... ele encurta o caminho. Então, no final de um período, ele tomou várias decisões que ele começa a tomar decisões mais curtas. Então, o aprendizado, ele também, você vai ganhando velocidade de operação em cima disso. Tá? Por isso que hoje eu chamo de rede neural. Né? Rede neural é um negócio que tem muita discussão, o pessoal começa a discutir demais se não é, o que não é, mas no final de um período
nós estamos começando a fazer com que a nossa máquina aprenda um volume de dados que ele consegue utilizar de forma mais fácil no final. Legal. E quando a gente pensa, você também é um pouco simplista, né? O varejo com milhares de SKUs, é como se estivesse uma pessoa, né? Ali a inteligência olhando para cada um desses produtos e fazendo a projeção melhor, como você falou, do que um básico, mínimo e máximo. A ideia é como se cada um tivesse realmente uma pessoa cuidando. Tem uma pergunta muito interessante do Matheus, e até linkar com de outra maneira, assim, ele perguntou assim, existe algum parâmetro que ajude o varejista nesse cenário que estamos passando? Acredito que ele esteja se referindo ao coronavírus. Essas situações que são totalmente adversas, não tem como prever, né? Mas existe de alguma forma na ferramenta, porque assim, eu acho que esse caso do corona é até bem, acho que vale a pena até você responder especificamente sobre o corona para a gente saber sua visão, mas aproveitando essa pergunta, não só para o caso do corona, que é um imprevisto muito grande, né, e tem um impacto muito forte, né, no comportamento de compra e, portanto, né, no comportamento de reabastecimento de compra. Mas, por exemplo, outros tipos de imprevistos, vocês já prevêem do tipo um atraso de fornecedor, uma alta de demanda totalmente sazonal, que não seja sazonal, né? Eventualmente, por exemplo, tem uma final do Brasileirão. O Brasileirão não tem final mais, é a final da Libertadores, a última rodada do Brasileirão, que são eventos que variam a data e não necessariamente são na mesma data do ano passado, como, por exemplo, festa junina, né? Então a pergunta como que você lida com os imprevistos, se existe uma forma de lidar com isso, e mais especificamente para a gente, como que está sendo, como é que você está tratando com os clientes aí sobre o coronavírus, como é que isso está acontecendo, largou de mão o algoritmo ou não, a gente faz um ajuste no algoritmo e continua tocando, ou pega alguns produtos, não, isso aqui nós vamos dar um foco, olhar o olhar humano mesmo, como é que é isso? Então, até aproveitando, tem o Antônio, que ele fez uma pergunta bem próxima do Matheus, como sensibilizar a ferramenta para uma variação tão brusca e tão desconhecida de vendas face a essa pandemia que estamos vivenciando. Tem tudo a ver com a pergunta do Matheus. Então, nós também fomos pegos de surpresa, né? Acho que todo mundo, né? O mundo inteiro foi pego de surpresa. O Kicker, lógico, ele percebeu esse aumento de demanda, não só aumento, né? Nós tivemos um aumento de demanda numa porção de itens e uma extrema queda de demanda em outros produtos. Então, acabou desequilibrando demais o estoque de todo o pessoal e a grande dificuldade, o que eu faço amanhã, né? O que eu vou abastecer amanhã? Como é que vai ser o comportamento pós-pandemia? Então, a gente acabou criando aqui um comitê, aqui já no dia 15, dia 16 aqui de março, logo quando explodiu, e nós fizemos duas ações. Uma delas, nós demos uma mãozinha para os algoritmos, uma mãozinha humana ali para os algoritmos, para ele poder entender que aquilo não era um pico de venda, não era mais um efeito de promoção, né? Porque ele sabe tratar efeitos de promoção, mas o que aconteceu ali não foi um efeito de promoção, aumentou demais a demanda por outro objetivo, então nós demos uma mãozinha para ele e nós criamos uma outra ferramenta que trata especificamente produtos em momento de crise, para poder você ter uma visibilidade melhor, não só dos produtos, mas das categorias que tiveram variação brusca, variação extrema de demanda, tanto para baixo quanto para cima nesse momento. Tá? Então, respondendo aqui o que eu acho que foi o Antônio, como sensibilizar a ferramenta. Nós sensibilizamos dizendo para ela não deixar de fora essa variação e para ela olhar de forma diferente agora as categorias de famílias e não só o SKU. Tá? Então, nós melhoramos eu vou usar a palavra reposição, apesar que o Kicker não faz reposição, ele faz compra da demanda futura, mas para ele fazer compras de uma forma diferente para esses produtos que deram picos de demanda. E para os que deram baixa de demanda, não tem muito segredo, é parar de comprar nesse momento, mas não perder ele de vista. E essa nova ferramenta, nós fizemos para que ela tomasse decisão muito mais rápida em função das mudanças de comportamento, olhando num período menor agora.
Ao invés de olhar os últimos 90, 120, 180 dias, a gente olhar o momento agora do problema e tomar decisão rápida já no dia seguinte. Bacana. Tem uma pergunta aqui, depois eu vou juntando as perguntas com os temas. Acredito que muitas pessoas que estejam nos escutando eu vi que tem alguns grandes varejistas com algumas dezenas de lojas, mas também tem pequenos clientes, né, pequenos supermercadistas. Essa mesma lógica funciona para quão distante está uma solução dessa para uma pequena rede varejista, até mesmo para uma loja? É possível automatizar isso? Porque a gente sabe que a compra hoje em dia, existem processos de compras, né, nas grandes redes, mas é mais difícil para o pequeno varejista ter uma área, um departamento de compras. E aí, quando a gente pensa na inteligência artificial como um apoio disso, inclusive, eu acredito que possa até ajudar mais. Mas me conta um pouquinho do que precisa. Primeiro, assim, se atenderia uma pequena loja, que tipo de informação é importante para... Você comentou que vocês, né, puxam vários tipos de informação, mas o que é essencial para que a ferramenta consiga fazer um bom trabalho e automatizar né, e dar mais produtividade para esse processo, mas pensando mais no pequeno, assim? Bom, o grande negócio dela é a agilidade, né? Então eu preciso ter os dados plugados nela. A gente hoje faz a integração via API ou via outra forma de integração, mas o grande negócio é que ela esteja conversando muito facilmente com o RP do varejista. Tá? Hoje nós desenvolvemos várias metodologias para poder fazer essa integração, que não é simples. O mercado era carente disso, ainda mas nós criamos umas metodologias próprias, trouxemos para dentro de casa a forma de fazer as integrações, e hoje a gente busca dentro do RP do cliente todas as informações que a gente precisa. Os clientes maiores, nem todos têm as informações, não são todos os RPs que têm as informações que a gente precisa. Quanto mais informação ele tiver, mais vai alimentar a nossa machine learning e mais resultado nós vamos ter. E aqueles que não tiverem todas essas informações, a gente vai trabalhar com o que tem e vai ter um nível de acerto menor, mas ainda assim melhor do que o ser humano. E mais ágil do que o ser humano. Então a gente vai entregar resultado de qualquer forma. Para o grande, nós já temos um modelo montado com as APIs, a gente gasta pelo menos aí uns 30 dias para colocar a ferramenta em pé, e para o pequeno, também nós temos formas de fazer, e por menor que ele seja, ele sempre está plugado num RP, e normalmente os RPs já estão mais acostumados com isso. Tá? Nós estamos agora tendo umas experiências na Argentina. A Argentina funciona diferente do Brasil. Lá não tem ERPs que atendem redes de loja. Lá, basicamente, as lojas têm o seu próprio ERP. Então, nós temos uma dificuldade lá de integração muito maior que nós temos aqui no Brasil. Então, mesmo o cliente pequeno, ele está plugado num ERP que normalmente nos fornece grande parte das informações que a gente precisa e a gente faz essa integração. E se assim, nesse contexto, se o estoque não está tão acurado, você tem algum tipo de parâmetro, um peso, né, sobre aquela informação do estoque virtual? No caso, assim, teria algum peso para essa questão? Porque acredito que precisa ter um controle de estoque. Você vai ler o estoque, óbvio. Mas existe algum tipo de parâmetro para, vamos dizer, ajustar ou prever que aquele estoque virtual pode ter uma margem de erro? Como é que seria isso? Temos, isso não acontece no grande, tá? O pessoal já está bem mais organizado. Então, os estoques dos grandes, eles estão hoje com a boa acuracidade, mas é varejo igual a qualquer setor do varejo, tem a dinâmica do varejo faz com que os estoques se perdam de maneira rápida. E então, o que a gente tem dentro da ferramenta? Antigamente a gente desligava o estoque, a gente olhava só a venda e fazia a projeção em cima de venda. Só que para trabalhar dessa forma, a gente não conseguiria entender ali
o nível de serviço do fornecedor, o lead time do fornecedor, a gente não conseguia entender e dar um abastecimento adequado. Então, nós não fazemos mais isso, nós colocamos toda a informação para dentro e agora nós geramos diariamente uma fila de trabalho para que ele comece a organizar o estoque dele. Então, isso é uma entrega paralela que a ferramenta dá. Diariamente, a gente entrega uma operação que ela pode ser via relatório ou pode ser via workflow, que nós já temos isso plugado na ferramenta. Esse workflow, ele pega essas informações e leva lá no chão de loja para que o operador execute aquela função de busca de problemas do estoque. Mudando a forma de falar, a ferramenta vai analisar toda a madrugada quais os pontos de falta de acurácia do estoque e vai colocar na mão do operador lá do chão de loja quais os pontos ordenados por importância, por hierarquia de importância, quais os produtos que ele tem que pôr a mão naquele dia. Então, existe uma melhoria contínua, existe uma espiral de melhoria que você consegue deixar grande parte do mix com uma acurácia muito melhor para que a gente consiga fazer o pedido melhor. Então, isso o grande e o pequeno hoje está no mesmo nível de ajuste. Muito bacana. Eu acho interessante que quem nos segue aqui no Infovarejo, inclusive mês passado nós tivemos um webinar sobre as tendências do varejo e o que você falou vamos dizer, vai ao encontro de duas tendências que a gente sempre fala, que o primeiro é a importância dos dados para o futuro do varejo. Basicamente, a sua matéria-prima, Ricardo, são os dados, e com a manipulação desses dados, com inteligência, a gente vai gerar insights, produtividade, menor excesso de estoque, isso vai se traduzir em mais caixa. Então, sem dúvida nenhuma, o varejo, principalmente supermercadista, essa visão do capital de giro, a gestão financeira é uma competência muito, vamos dizer, nuclear. E quem faz isso bem, com certeza vai ter uma agilidade maior para conseguir abrir novas lojas, para ganhar tamanho e comprar, ter um resultado melhor. Quem tem excesso de estoque, dinheiro parado, como você falou, esse dinheiro tem custo, vai ter perda, então isso é muito legal. E outro ponto, não falando só sobre outra tendência que a gente sempre fala, só para a gente recapitular, é o essencial bem feito. Muitas vezes o varejista talvez não veja muito sentido em fazer um bom controle de estoque, mas talvez ele não seja um fim em si mesmo, é só ter o estoque controlado, que para mim, na minha opinião, para a gente saber o estoque, as perdas, etc., mas ele é um meio para a gente conseguir comprar melhor, para conseguir ter uma ferramenta como aqui, que é para trazer produtividade e conseguir colocar a operação em outro nível. Tem uma pergunta aqui do Enio, Ricardo, Ricardo, parabéns pela solução e clareza na apresentação. Gostaria de saber qual o prazo da implantação dessa solução, se não me engano você falou 30 dias, e se após a implantação o varejo tem total autonomia na gestão e utilização dessa plataforma. Eu acho que ele está querendo dizer se a plataforma vai funcionar, vamos dizer, sozinha, e aí é realmente só receber as sugestões, e como que funciona isso, Ricardo? Oi, Enio, obrigado aí pela pergunta. O prazo, a gente sempre pede em contrato de 30 a 40 dias, mas para isso precisamos saber qual que é seu ERP, para saber como é que está o nosso nível de API com esse ERP, mas entre 30 e 40 dias ela está em pé, com certeza. Ela trabalha totalmente autônoma, tá? Ela é uma ferramenta, eu digo que ela é uma ferramenta de gestão empurrada. Ela vai empurrar toda a sua equipe a trabalhar. Tá? O RP, ele, pela característica dele, ele é passivo. O Kicker, ele é ativo. Ele vai diariamente gerar muita informação e vai empurrar na sua equipe e vai medir se a sua equipe está fazendo essa operação ou não e vai te dedurar se não está sendo feito. Tá? É meio chato isso, mas é o que o varejista quer. Ele quer que tudo isso seja feito de uma forma mais automática possível. E a gente tenta fazer isso no Kicker, que ele seja feito de uma forma totalmente autônoma. Bacana. Ricardo, muito obrigado
pelo seu tempo, pela sua apresentação. Eu gostaria de encaminhar realmente para as suas considerações finais, que eu vou fazer o fechamento, então fique à vontade. Qualquer mensagem que você queira deixar, não sei se você deixou seus contatos aqui na apresentação. Não deixei. Não. Mas manda no chat para o pessoal ter também. E vai para as considerações finais, que eu vou só dar um recadinho para o pessoal. Escrever aqui meu e-mail. Legal. Coloquei ali o e-mail e o celular para o WhatsApp. Mas, na verdade, Gabriel, eu que agradeço. Eu estou vendo aí que nós temos hoje ali mais de 50 pessoas, né? E é muito bom, né? Nós estamos falando para bastante gente ao mesmo tempo, um assunto que eu gosto de falar, que eu estou nisso o tempo todo, consigo ver resultado nos clientes que a gente tem. Nós não temos saída de cliente aqui nos últimos 6 meses, nosso churn é 0, e para não dizer que é 0, é 1, não tivemos uma perda, um cliente de uma loja nesse período, e então isso mostra que a ferramenta está entregando resultado e o que nós criamos está entregando resultado, que é totalmente baseado em tecnologia e inteligência artificial para a melhora do varejo. Então eu que agradeço aí o tempo de todo mundo. Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela iniciativa, né? A gente sabe que empreender, principalmente com tecnologia, não é fácil. Não é. Você sabe melhor do que eu. Agradecer também a cada um que ficou conosco aí quase 1 hora, né? Buscando conhecimento. Muito obrigado. Vocês que estão nos acompanhando, a gente está promovendo uma maratona de webinars, né? Então, amanhã nós vamos ter um webinar sobre os benefícios de uma estrutura em nuvem com a Maria da Brunsker. Na quinta-feira a gente tem como superar essa crise com e-commerce com o pessoal da I7. Na semana que vem a gente já tem algumas também webinars confirmados, então quem ainda quem não está na nossa listagem, por favor, faça assinatura lá só entrar no infovarejo.com.br, colocar seu e-mail. Semana que vem a gente tem palestra sobre logística na crise, sobre algumas iniciativas tributárias e trabalhistas do governo. Também temos sobre a mudança dos meios de pagamento após esse momento de Covid. Também vamos falar sobre multitarefas do coletor de dados, então já tem 4 confirmadas, e a gente já está fechando a agenda para outra semana também. Gostaria de agradecer, então, de cada uma das pessoas que participaram, e também aos nossos apoiadores do Infovarejo, que nos apoiam aí nos conteúdos e faz isso aqui acontecer. Tá? Muito obrigado, então até amanhã, pessoal. Ricardo, obrigado mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, até mais.